Maravilha. Então, meu nome é Renato Dan, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e eu vou começar também como eu cheguei no Tantra. Durante a pandemia, eu consegui acabar me voltando muito para o meu corpo de forma muito inconsciente, nada muito planejado. Então, eu comecei a fazer yoga, comecei a fazer musculação, porque a pandemia nos trouxe de novo uma coisa que nos faltava: tempo. E nesse sentido a pandemia foi muito positiva para mim, porque eu realmente me apliquei em começar a perceber o que fazia sentido para mim. E assim que a pandemia foi ali, né, abrindo um pouquinho uma certa normalidade, eu percebi que toda aquela transformação que eu tinha feito durante aqueles meses voltados para mim, com várias práticas pessoais, desde práticas corporais, desde práticas de leitura, um pouquinho de práticas, né, para poder voltar a dormir melhor. Eu passei 10 anos tendo insônia e a pandemia de alguma forma me ajudou com todos esses recursos que eu ainda não tinha sabedoria do que estava acontecendo. E aí, assim que eu voltei ali a fazer algumas coisas normais, ir a bares, baladas, eu percebi que aquilo não tinha mais sentido. E eu falei, pô, e agora, né? Como é que eu vou dar sentido para essa mudança que se apresentou e que faz muito sentido na minha vida? E aí foi onde eu encontrei o Tantra. Nesse momento eu ainda fui em algumas imersões pequenas ali, de 3 dias, finais de semana. Foi de 2020 para 2021, então foi bem no ano novo. Foi onde eu tive os primeiros contatos com respiração e meditações ativas. E rapidamente eu consegui entender que era isso que fazia sentido, era isso que me fazia vibrar. E que eu então iria de alguma forma seguir nesse caminho. Eu, contando um pouquinho da minha história, eu venho do empreendedorismo, né? Então eu trabalhava com criação de empresas e eu fui percebendo que o, o meu vício, né, era o trabalho. Então tudo era trabalho, trabalho, trabalho e eu sempre muito voltado para esse vício que na nossa sociedade até é visto como positivo, mas que isso me trazia muitas coisas que me prejudicavam. E aí eu falei, bom, acho que o caminho tá descrito aí, né? Acho que o Tantra me fez me reconectar ao meu sentir, me fez entender um pouquinho que eu posso ir além do que eu estava vendo, abriu a minha cabeça, as minhas percepções. E aí foi quando eu conheci o Aos Caminhos. Ainda não era uma metodologia que a gente chama de educação tântrica, mas já estava aí embasado em coisas que faziam muito sentido para mim. E eu fiz então a formação, acabei conhecendo o Lucas Yarrachna num desses eventos que eu fui de final de semana e acabei fazendo a formação da turma 2. E eu realmente percebi que a metodologia da escola ela trazia o que muitos falavam, mas que eu pouco sentia, que era realmente essa questão da amorosidade, do respeito e principalmente do acolhimento ao seu processo. E ali eu pude compreender que eu precisaria me aprofundar mais na minha experiência, me aprofundar mais nos meus processos. E assim eu fui, né, me deliciando e graças a Deus, nesse processo eu pude ir acompanhando a escola desde então. E ali eu fui entendendo então, né, como essa metodologia foi se desenvolvendo, sendo criada, e dentro do meu desenvolvimento, eu já percebia que aquilo tudo fazia muito sentido, que aquilo funcionava, mas eu queria um pouco mais de teoria. E foi aí então que eu resolvi fazer uma formação em terapia corporal haitiana e entender um pouco esses processos que o Tantra já traz, que são milenares, mas que de alguma forma existem embasamentos científicos, a neurociência também explicando muito de todos esses acontecimentos positivos no corpo. E ao fazer a minha formação em terapia corporal haitiana, eu percebi então que
esses saberes eles eram muito potentes e eu comecei a entender, a nomear eles, né? Por mais que a gente já via isso na formação, eu acho que o aprofundamento foi importante para eu entender. E nesse processo eu vim adquirindo então também as bioenergéticas da vida, as massagens somáticas, as experiências somáticas. Eu fui somando todos esses saberes e compondo um pouquinho do meu rol de ferramentas de trabalho. Eu trabalho bastante com atendimento individual, mas desde a minha formação eu sabia que os trabalhos individuais eles eram ali uma espécie de preparação para que eu trabalhasse em grupo. Eu sempre soube que o meu caminho era trabalhar com grupos. E nesse desenvolvimento, então, eu sempre me conectei muito com a massagem, porque a massagem ela trouxe na minha experiência, no meu entendimento, né, uma ampliação muito grande, principalmente de como eu estava preso a velhos padrões, a padrões enraizados na sociedade, a limitação do prazer apenas genital, a formas de olhar o sexo como uma coisa tão pequena perto de tudo que pode ser. E na verdade tudo isso ia se traduzindo na minha vida. Que como eu não acessava esse prazer, eu não acessava essa potência, a minha vida também de alguma forma eu achava que era super potente, mas ela estava subdimensionada. E aí isso foi se desenvolvendo e ampliando muito mais para a minha vida no dia a dia. E nesse caminho foi cada vez mais natural eu ir me aprofundando nas massagens tântricas. Então eu comecei a cada vez mais consumir, a cada vez mais pegar referências e até estudos para entender realmente o que acontece dentro de uma massagem tântrica que é tão transformadora. O que está ligado essa técnica a toda essa composição corporal, a toda essa terapia corporal que transforma vidas assim de formas tão rápida. E nesse aprofundamento então surgiu a oportunidade de eu trabalhar na escola no curso de especialização em massagem tântrica. Então hoje eu atuo como um dos professores dessa parte vivencial e também formativa da massagem tântrica. Então a gente vai ter aí muitas coisas novas, muitas descobertas que estão aparecendo nesse momento e que ainda estão super sendo discutidas e ampliadas, porque é tudo muito novo ainda nesse mundo, mas que já estão sendo aplicadas aqui na escola. Junto com isso eu trago um pouquinho da minha vida profissional, né? Como eu venho do empreendedorismo, para a parte de aprofundamento e profissionalização dos novos educadores tântricos, trabalhando com as mentorias, trabalhando com essa visão também mais ampla, não só das técnicas, mas também né, da forma de agir, da forma de poder atuar enquanto educador tântrico. E ao longo dessa jornada, então, a gente vai se encontrar dentro dessas aulas e das partes presenciais, da quais a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais, tanto nessa experiência da massagem tântrica, quanto nessa teoria de toda essa potência e toda essa transformação que a massagem traz. E também um pouquinho no aprofundamento e profissionalização desse processo.